Olá, irmãos. Primeira João, o capítulo 5 e o versículo 9 diz assim: Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Qual é o maior valor que nós podemos alcançar nessa vida? Essa pergunta, me perdoe a redundância, ela é muito valiosa. Falar de valor. Qual o maior valor que nós podemos encontrar ou conseguir nessa vida? Quando falamos de valor, muitas vezes lembramos do dinheiro, que não deixa de ser algo que tem valor. E por que o dinheiro tem valor? Porque ele está atrelado a coisas. E as coisas neste mundo, muitas vezes, têm um determinado valor agregado. O governo do Brasil fala que R$ 1 vale R$ 1, que ao mesmo tempo vale muito menos do que $1, ou $1 vale mais de R$ 5 ou quase R$ 5, dependendo da cotação do dia. Quando temos uma casa, por exemplo, nós temos que ter uma escritura, e essa escritura só tem valor se for registrada num cartório. Quem dá o valor do dinheiro é o próprio governo do Brasil, que é composto de homens, que é composto de pessoas, de autoridades. E a sua casa, da mesma forma, a escritura dela só tem valor porque um oficial, também permitido ou outorgado pelo governo, chamado de tabelião, diz que a sua casa tem valor, ou que a casa é sua. E o texto que nós lemos hoje diz: se temos o testemunho de homens, o testemunho de Deus é maior. E o que o tabelião faz para que a sua casa tenha valor, nada mais é do que um testemunho. O testemunho dele, também chamado de firma, ou assinatura, ou selo, carimbo. O seu carro não é diferente. Quando você compra ele de alguém, seja da concessionária ou de uma pessoa, você também tem que levar no cartório, e ali o mesmo oficial, tabelião, pode ser o prioritário ou pode ser o que exerce, autorizado pelo prioritário. Ele também diz que o seu carro é seu. Mais uma vez, um testemunho de um homem. E se qualquer autoridade parar você, você pode mostrar aquele documento que comprova que o carro de fato é seu. Que esse bem, que esse valor em formato de um carro pertence a você. Mas Thomas, eu não entendo onde você quer chegar. Porque a pergunta de hoje fala sobre o maior valor que nós podemos alcançar neste mundo. E você está falando sobre valores humanos. Sim. Da mesma forma, você que está estudando vai dedicar 3, 4, 5, até 10 anos da sua vida para depois conseguir um diploma, um título que vai passar pelo Ministério da Educação, mas também vai ter o testemunho de homens. Você entendeu?
Isso é valioso para o ser humano e não deveria ser diferente, porque foi dedicado esforço, assim como para conseguir a tua casa. Se você não herdou, mas quem deixou de herança também lutou para que você tivesse o seu carro, o seu diploma universitário, ou talvez um diploma de curso técnico que também tem o seu valor, o seu esforço. Mas tudo isso, como eu disse, são valores humanos. Até mesmo uma carreira que você galgou, que você percorreu, vai aparecer na sua carteira de trabalho. Quantos anos você se dedicou a uma função? E por quê? E para quê? E ali o seu empregador vai assinar dizendo que você foi um oficial, um trabalhador, um profissional. Mais uma vez, testemunhos humanos, que, como eu disse, têm o seu valor. Mas qual é o maior valor que nós podemos alcançar aqui nesse mundo? Será que é aquele valor de que você foi um bom pai, que você foi uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa? Tudo isso é importante e necessário, porque um bom cristão, um bom cidadão, ele tem de viver dessa forma, com certeza. Mas qual é o maior valor? O maior valor está não no testemunho de homens, mas no testemunho de Deus. Se Deus hoje fosse testemunhar a respeito de você, qual seria? O que ele daria a você? O que ele confirmaria a você na sua vida? E eu respondo: e isso é o maior valor que nós podemos alcançar nesse mundo, que resume o reino de Deus, que resume a Bíblia inteira. O maior valor é Jesus Cristo. O próprio apóstolo João, nesse texto que nós lemos hoje, ele diz isso, só que no verso 12. Com palavras que não poderiam ser mais claras, ele diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E Jesus é o próprio testemunho de Deus. É a própria evidência de que Deus ama você. De que Deus investiu em você. Mesmo que você não tenha uma casa. Mesmo que você não tenha um carro. Mesmo que você não tenha um diploma universitário. Mesmo que você não tenha um diploma de curso técnico. Ou até mesmo de ensino médio ou fundamental. Mesmo que você não tenha nem uma carteira de motorista. Você, se quiser, pode ter o testemunho de Deus que é maior. E é suficiente. E é a única coisa que vai permanecer. Todos esses testemunhos humanos que eu disse que são importantes, e são. Não me leve a mal, devemos trabalhar, devemos conquistar, devemos estudar. Mas todos eles, todos esses testemunhos humanos, eles passarão. Eles um dia não serão mais realidade. E você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, que nós possamos aceitar o testemunho de Deus, o presente de Deus, a coroa da vida eterna. É claro, como diz o texto bíblico, é para aquele que perseverar, é para aquele que não desistir, para aquele que continuar, mesmo que com dificuldade, ao lado de Deus. Mas a coroa da vida nada mais é do que o próprio Jesus. Porque somos tão pecadores, a nossa vida é tão pecaminosa, que não há o que nós possamos fazer para merecer
nada do que Deus nos dá. Mas podemos pelo menos aceitar. Hoje você pode dizer: Senhor, eu sei que talvez nem o testemunho dos homens eu tenho, talvez nem da minha família, dos meus irmãos, meus próximos que estão na igreja comigo, mas eu aceito, Senhor, o seu testemunho em minha vida. A sua ação na minha vida. Eu aceito, Senhor. Age em mim. Habita em mim, Senhor. E que Jesus possa ser parte verdadeira da minha vida. Esse é o testemunho de Deus. Ele entregou a você e a mim o seu maior dom. Isso é o mais valioso. Esse é o maior valor que nós podemos alcançar nessa vida. É ser de Jesus e Ele ser nosso. Sermos um com Ele. Porque nada nesse mundo vai fazer sentido se Ele não estiver no centro da nossa vida. E quando as coisas aqui não fizerem sentido, quando coisas ruins acontecerem, infelizmente elas vão. Infelizmente, a noite vai chegar para muitos de nós. Infelizmente, vamos olhar e vamos perceber que não há o que fazer. Mas também vamos receber de Deus o poder e o auxílio permanente. Fique com essa promessa. Fique com o maior dom de Deus, Jesus Cristo, justiça nossa. Aquele que nos lava, que nos cura e que nos transforma. Bom dia para você. Ou talvez uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.